Que estamos aqui, estamos bem. Nossa atenção continua, a atenção do Brasil todo agora continua para o Rio Grande do Sul. Já pensou se outra catástrofe extrema como aconteceu no Rio Grande do Sul acontece em outro lugar do Brasil? Ia ser ainda mais complicado por conta da questão da atenção, né? De dividir esforços. O Brasil não tem estrutura. Se caiu um mundo d'água que caiu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também foi afetado, né? Mas em proporção menor, em uma região específica. Mas se 2 ou 3 estados, Zé Marco, colapsar como o Rio Grande do Sul, o Brasil não tem condições de dar conta, não tem? Pois é, Eu acho que não tem estrutura para poder... Isso depende dos estados, né? Se uma coisa dessa cair na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, naquela região do Rio, porque é o mesmo tamanho, né? Sim. Então você imagina que caia uma chuva, uma tormenta dessa na região de São Paulo e Rio, realmente. Agora, são cidades de geografia diferentes, então a possibilidade de acontecer em outro canto do Brasil o que aconteceu ali é basicamente aqui em Recife, né? Sim. Na verdade, Recife está mais vulnerável do que o Rio Grande do Sul. E se agora eu faço como Jesus, em verdade vos digo. Se os governos executivos, o legislativo, óbvio também, da região metropolitana do Recife, do estado de Pernambuco, mas principalmente região metropolitana do Recife, que é basicamente todo o litoral hoje, Sim. não tomarem medidas. Estou falando de medidazinha não, eu estou falando de deslocamento de fortunas. Nós vamos viver uma coisa pior do que 2022 e talvez pior do que o Rio Grande do Sul. Então, o que é que tem que haver? O PAC, Programa de Aceleração da Economia do Governo Federal, precisa, na minha opinião, ser reconfigurado e, ao invés de ser um programa de aceleração da economia, cujo nome já coloca como prioridade a economia, que é a grande prioridade do governo Lula, é a economia e a distribuição de renda, isso ele diz, né, o tempo todo, tem que reconfigurar isso para para preparar cidades, regiões, principalmente cidades vulneráveis como o Recife, que é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo para as questões de enchentes, efeito climático, né? Efeitos climáticos de chuvas. Se a gente não reconfigurar uma política nacional, estadual e local para a gente, se preparar para viver sob as consequências do aquecimento global. Eu não estou mais nem falando de viver sem o aquecimento global. Sim. Porque acho que é inerente. O aquecimento global, aquilo que a gente previa para 2050, já chegou em 2020 e possivelmente a humanidade não vai conseguir reverter com muita eficiência este lugar que nós já chegamos em relação ao aquecimento global. Sim. Então a gente vai ter que conviver com as cheias, Então uma cidade como Recife precisa do dinheiro do mundo todo. Quando eu falo dinheiro do mundo todo, eu estou falando aí de coisa de 10 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões. Isso não é muito dinheiro, não. É dinheiro que a gente não faz ideia de quanto é. Mas isso para a economia nacional não é muito dinheiro, não. Então, isso sabe o que é isso? Agora é um dinheiro direcionado, né? Isso é 2 vezes o dinheiro do orçamento federal que é mandado para as emendas parlamentares. Sim. Certo? A gente está falando de 10 bi para ser investido numa área específica. Porque se você manda 10 bi para o governo do estado, ele vai pegar esse dinheiro e vai distribuir para todas as secretarias. Tem que investir para infraestrutura, na convivência com a cheia. A gente criou um programa no governo Lula, eu digo a gente porque o governo federal representa a gente toda, né? Sim. Que é convivência com o semiárido. Sim. Foi muito bom, foi muito eficiente. O programa 1 milhão de cisternas, construiu muito mais de 1 milhão de cisternas.
Energia chegou em todos os rincões do Nordeste, no semiárido nordestino. O semiárido nordestino sofreu bem menos com a falta da água. A transposição do São Francisco ajudou a agricultura do semiárido nordestino, principalmente de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e Alagoas, e acho que Alagoas também, e Ceará e tal. Então a gente aprendeu a conviver com o semiárido. Agora a gente tem a segunda tarefa, é conviver com as zonas de chuva, as zonas de enchente. Dá para fazer? Dá para fazer. O que não pode acontecer é os governos esperarem que aconteça uma desgraça dessa com um estado como o Rio Grande do Sul. Você veja, o dinheiro que a gente, enquanto país, enquanto estado lá no Rio Grande do Sul, enquanto povo, e eu estou falando só de dinheiro agora, eu não estou nem falando de vidas, de histórias, de registros mentais, de nada, de emocional, de adoecimento, nada. O dinheiro que o Brasil vai gastar para reconstruir o Rio Grande do Sul, talvez desse para transformar o Rio Grande do Sul, ter colocado o plano que em 2017 o governo do Rio Grande do Sul engavetou, de enfrentamento às cheias. Se faz isso não é difícil, isso é reflorestamento das áreas que foram desmatadas, principalmente de margens de rios importantes como esses sistema 5 rios. Sistema de escoamento, né? Esses 5 rios que chegam até a Lagoa. Eu conheço aquela região, eu morei lá. A lagoa aquela lagoa principal, acho que é o Lago do Guaíba. Não conheço, não. Que é maior, é do tamanho da cidade. A lagoa é do tamanho da cidade de Belo Horizonte, de Porto Alegre. Vê, se você tem uma lagoa proporcionalmente do tamanho da cidade, do tamanho da cidade, você tem como trabalhar nessa lagoa para que ela seja uma zona de escoamento da água para quando vier não esborre e vá para a cidade. Exato, a gente tem tecnologia hoje para, por exemplo, você pode criar sistemas de comportas. O que tem lá, o problema é que não houve manutenção. Sim. Você pode criar sistema de bombeamento d'água e lá a geografia permite isso, porque você tem a Lagoa do Guaíba, que deságua numa bem maior e que vai para o mar. Se você cria, e está interligado mesmo, não é uma está a 20 quilômetros da outra, não. Elas estão empareadas. Se você tem sistema de comporta inteligente, que faz com que a água não entre para esta região habitável, e você tem sistema de bombeamento inteligente, que faz com que esta água seja jogada para dentro do mar, sim, bom, você resolveu. Então, há como, tem projetos. O problema é que o político ele fica respondendo, é que nem o político fica respondendo não é nem ao seu eleitorado, certo? O político fica respondendo aos seus mantenedores. Você pega um cara como Bolsonaro e um cara como Lula. Quando eles abrem a boca para o seu eleitorado. Então, Bolsonaro fala para a extrema-direita e Lula fala para a esquerda. É por isso que Lula, na minha opinião, disse uma besteira do tamanho do mundo quando fez a comparação da atitude dele em ir para o Rio Grande do Sul e a de Bolsonaro em ficar andando de jet ski na época que o sul da Bahia estava debaixo d'água. Eu acho que se Lula deletar o nome Bolsonaro da boca dele e vice-versa, os dois ganham muito. Mas tudo bem. Quando eles abrem as boquinhas, eles falam para o eleitorado. Então vem aquelas frases de efeito que muitas vezes nem sentido faz. O Brasil vai virar uma Venezuela. Que coisa mais estúpida, mais tola. E tolo ainda é quem acredita numa estupidez dessa. Ou então, esse governo é nazista. Quando, por exemplo, ele nunca usou, acho que o termo nazista para Bolsonaro, não. Mas usa outro. Então cala a boca cada um. E fale para o seu eleitorado de outra maneira. Mas isso é quando eles vão tagarelar. Sim. Quando eles vão decidir políticas públicas, aí eles não decidem para o seu eleitorado, eles decidem para os seus mantenedores. Quem é o grande mantenedor da direita no Brasil? É o agronegócio. E qual é a região do Brasil privilegiadíssima em relação ao agronegócio? Rio Grande do Sul, né? É o sul do país e principalmente Rio Grande do Sul. Eu morei ali 3 meses, foi pouco tempo, mas eu rodei o Rio Grande do Sul todinho.
todinho, da capital aos limites com o Rio Grande do Sul, com a Argentina, com o Paraguai. Para o Paraguai eu até fui. Aos limites mesmo. Eu conheço todo o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem mais mata. Né? É plantio. Quando e era uma das cidades conhecidas por serem uma das mais arborizadas, né? Porque era coisa linda. Quando você vê a região dos Pampas, é bonito. O Pampa é um bioma muito bonito, apesar de pequeno, mas bonito e importante. Mas não, aquilo tudo virou plantio. Então, o governo, como Eduardo Leite, ele vai dar satisfação ao agronegócio. Coitado, tá perdidinho. Tá mais perdido, não sabe o que faz. E, apesar de ser extremamente inteligente, Sim. e eu acho que ele vai se achar, dele na entrevista que ele deu no Jornal Nacional anteontem. Perdido, não conseguia responder objetivamente uma pergunta que o William Bonner fez a ele. E eu entendo isso. Uma situação dessa, para você manter controle, sanidade e equilíbrio, complicado. Você tem que ser um extraterrestre. Tu lembra quando a gente fez aquele vídeo que estourou aqui na cheia, eu passei 30 minutos em off. Sim. 30 minutos sem conseguir pensar. Então acontece, tudo bem. Agora, quando esse cara tem que atender o agronegócio, todas as políticas ambientais vão para a gaveta. E tudo que se torna política de convivência com a cheia, vamos chamar desse nome, vai para a gaveta. Porque o semiárido, o agronegócio não está preocupado em Belo Horizonte não alagar, Porto Alegre, eita Deus, em Porto Alegre não alagar. Eu vivi um tempo em Bento Gonçalves e eu vi ontem, Bento Gonçalves é uma cidade linda, eu vi ontem vídeos de Bento Gonçalves, dá dó o que está acontecendo. Eu fui dormir mal, eu estou comovido com isso. Porque se tem uma coisa que me comove hoje, são os efeitos das inundações na vida das pessoas. Então, os governos precisam fazer um pacto entre si. O empresariado brasileiro, a elite brasileira, cara, ela é muito... Eu não quero usar a palavra burra, mas não está vindo outra palavra. Ela é muito estúpida. A elite brasileira... Idiotizante. É idiotizada. Só olha para uma idiotizada, né? Idiotizada. Ela só olha para si. Isso. A elite brasileira não consegue compreender que... Eu vi uma frase ontem muito interessante. Que é melhor você ter um pouco de tudo do que você ter tudo do nada. Então, é melhor você ter um pouco de tudo do que você ter tudo do nada. A elite brasileira ela quer ter tudo. Só que ela pode ficar sem nada, porque a natureza está aí, dando recados absurdos. Então, por exemplo, vamos pensar nos plantadores de arroz, dentre eles os pequenos, obviamente, também. O mercado do arroz no Rio Grande do Sul vai levar uma pancada do tamanho do mundo. Se em 2017, um plano que o governo do estado engavetou de enfrentamento a esse tipo de problema tivesse sido colocado em ação, essa própria elite estaria lucrando. Por exemplo, um governo do estado que ele diz assim, para eu construir uma estrada dupla, de mão dupla, eu vou gastar 1.000. Eu vou gastar 500 milhões. Joia? Se eu fizer essa estrada de mão e contramão, eu vou gastar 200 milhões. Então, eu vou economizar 300 milhões. E eu vou construir uma estrada, por exemplo, Caruaru-Recife, de mão e contramão. Veja a tolice que tem por trás de uma decisão dessa. Beleza, ele constrói uma estrada de mão e contramão. Teoricamente, economiza 300 milhões. Na hora ele economiza 300 milhões. Mas ao longo de 10 anos, ele gasta muito mais de 300 milhões com gente que foi atropelada, com carro que virou, sem falar dos prejuízos que isso dá para as famílias que perderam seus entes. Manutenção da própria estrada. Manutenção. E porque se você tem só um trecho, você tem mais veículo naquele lugar, ele desgasta mais rápido do que o... Mas a gente está sempre pensando no umbigo. Principalmente o empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro,
quer guardar todo o dinheiro do mundo para ele, e o agronegócio é perfeito nisso. Quer guardar todo o dinheiro do mundo para ele, quer que o Estado se curve diante dele. Né? Você pega, por exemplo, o cara vai abrir um supermercado, joia? Saindo agora do ramo do agronegócio para o ramo dos serviços. O cara quer abrir um supermercado. Ele chega para o prefeito de Recife e diz: você me isenta dos impostos municipais por 10 anos? Ele diz: isento. Aí ele vai para o prefeito do Jaboatão e diz: você isenta por quanto? Do Recife por 10. Não, eu isento por 12. Aí ele chega para o do Recife e diz: olha, o cara de Jaboatão por 12, você por quanto? Por 15. Então ele vai sugar, porque existe uma lógica no empresariado brasileiro, e essa lógica, infelizmente, entrou na população brasileira, que quanto menor o Estado, né? Quanto mais enxuto o Estado, melhor para todo mundo. Tolice! Quanto mais rico o Estado, melhor para todo mundo, porque se o Estado tem o dinheiro X, ele pode investir parte desse dinheiro X para todos, porque quando o Estado reconstrói, por exemplo, a Prefeitura de Recife faz uma calçada, essa calçada é um bem para todos. Agora, você imagina se ao invés do Estado ter o dinheiro X, o empresário tem o dinheiro X, ele vai distribuir o dinheiro dele para quem? Ele vai distribuir o dinheiro dele para os filhos dele, né? Para o negócio dele. Fica no cercado dele. Fica no cercado. Então, a gente pega os países grandes, como Portugal, que não é um país tão rico, mas é um país de mentalidade diferente. Tem menos dinheiro do que o Brasil, mas tem esta outra mentalidade. Sim. A Alemanha, por exemplo. Nestes países, o que é público é prioridade. Então, ontem eu estava pensando, Detone, qual é o lugar mais importante? É a calçada da sua rua? É a calçada da sua casa? Ou é a sala da sua casa? Responda sem pensar. A sala da Qual minha é casa. o lugar mais importante? A sala da minha casa. A sala da sua casa ou a calçada da sua casa? Sem pensar. A sala. A sala. Se eu fizer essa pergunta a 100 pessoas, brasileiras, 100 brasileiros, ou talvez 99, 98, vão dizer: é óbvio que a sala da minha casa é mais importante do que a calçada da minha casa. Certo? Tanto é que aqui na nossa região, muita gente usa a calçada para fazer garagem. Sim. Para estender ali uma sala, para fazer uma garagem, porque é mais importante o lugar que eu guardo meu carro do que a calçada. É mais importante qualquer coisa do que a calçada. Ninguém pensa, quando vai reformar uma casa, vou deixar a minha calçada a coisa mais linda para todo mundo andar nela sem tropeçar, sem ter um buraco, com cerâmica antiderrapante. Ninguém pensa. Só que num local onde as pessoas têm consciência, a calçada da minha casa é mais importante do que qualquer outro ambiente da minha casa. Porque a sala da sua casa serve para você e sua esposa. A calçada da sua casa serve para todo mundo que anda na rua. Então, ela pertence a todos, enquanto sua sala pertence a você e a Rafinha. Logo, aquilo que pertence a todos tem que ser prioridade. Mas a gente não pensa assim. Aí você vai para esses países que eu estou citando aqui: Portugal, Alemanha, Inglaterra. Deixa eu falar Portugal, porque Portugal tem menos dinheiro do que nós, tá bom? Porque às vezes as pessoas acham que é porque esses países têm muito dinheiro. Uruguai, pronto. Esqueça Portugal e pensem no Uruguai. Uruguai é uma cidade do Brasil. Uruguai é a cozinha, já foi a cozinha do Brasil. Sim. Na época das guerras entre Espanha e Portugal, para tomar, às vezes o Uruguai era do Brasil, às vezes o Uruguai era às vezes o Uruguai era de Portugal, às vezes o Uruguai era da Espanha. Mataram lá centenas dezenas de milhares, centenas de milhares de indígenas, e por aí vai. Você vai para o Uruguai. No Uruguai, o bem público tem prioridade sobre o bem privado. E é óbvio que tem que ser assim. Em todo canto, seja no seu país, no seu condomínio, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer canto, aquilo que for do interesse público tem que ser priorizado sobre aquilo que for do interesse privado. Porque a sua sala pertence a duas pessoas, mas a calçada de sua casa pertence a todo mundo. Sim. Então, ela teria que ser priorizada, a estrada tem que ser priorizada, o rio pertence a todo mundo. Veja a tolice que um governo comete
quando não cuida de um rio Tegipió na região de Coqueiral. Este rio, ele pode ser o instrumento mais privilegiado de lazer da gente. Sim. Basta que ele esteja limpo. Ele se torna o nosso grande instrumento de lazer, porque ninguém que conhece as duas coisas vai trocar um banho de rio por um banho de mar. De jeito nenhum. Ninguém. No rio você sai limpo e descansado, no mar você sai complicado. Obviamente, sendo esse espaço de lazer, ele economiza dinheiro público para a construção de coisas de concreto, Sim. como quadras e tal, mesmo que tenha que ter. Mas você poderia ter ali na Feira do Troca, por exemplo, um campo de futebol. Uhum. Você poderia ter ali na Feira do Troca de Coqueiral uma praça. E ali seria o lugar privilegiado para a gente ir no domingo tomar um banho. Sim. Já é privilegiado. Aí você aquece o comércio local, porque no Rio a pessoa leva o seu carrinho de cachorro-quente. Vê o que é que acontece na praia de Boa Viagem, né? Quantas pessoas sobrevivem quantas pessoas vivem com dignidade vendendo caldinho, cara, na praia de Boa Viagem. Sim, sim. Tem cara ali que vende caldinho na praia de Boa Viagem. E inclusive se tornando empresário do caldinho e dando emprego às pessoas. Sim. Dando trabalho às pessoas. O barraqueiro. O rio também se torna fonte de O renda. rio se torna fonte de renda, porque você pode pescar, os pescadores tiram seu sustento do rio. Esse pescado fica barato, porque uma coisa é eu pescar daqui e vender a você. Pois é. Então, se o mercado dessa indústria pesqueira te vende um peixe por valor X, o pescador, seu Zé do Peixe, ele pode vender pela metade do preço. Todo mundo ganha. Você tem água para você usar dentro da sua casa, porque poderia usar. Eu passei a minha infância bebendo água de rio, sem ser tratada. Pega o jumentinho, eu não vou dizer minha infância, porque isso era na casa da minha avó, então eram momentos da minha infância. Eu pegava o jumentinho, ia para o rio, enchia os cambites do jumento de água, trazia para casa. É óbvio que a gente não quer voltar e buscar água em rio, não estou dizendo isso não. Sim. Mas eu estou dizendo que quando chegava em casa, pegava a água da lata, jogava no pote Sim. e bebia. Uhum. Isso é coisa do passado. Isso pode voltar. É só uma questão de reconfiguração mental, seja de empresários, governos e população, e a gente consegue voltar. E a gente conseguiria transformar esse lugar que a gente vive num lugar de vida plena. E aí a gente ia ver sinais concretos do reino de Deus chegando. Agora, o que é que vai acontecer? Daqui a 3 meses, ninguém falará mais no Rio Grande do Sul, até a próxima cheia. Por Como exemplo, aconteceu com a gente. Né? se Recife tomar uma chuva de 200 milímetros, o que é extremamente possível para esse ano, essa cidade vai ter perdas de novo, do tamanho do mundo. E olha que eu não estou falando aqui do ponto de vista pessoal, de Dona Maria que perde tudo do pouco que tem. Mas eu estou falando do ponto de vista econômico, já que a linguagem que move os governos é a economia, o mercado. Porque o governo serve ao mercado, e na Bíblia o mercado tem nome. O nome do mercado da Bíblia é Mamon. Então, o governo serve a Mamon. A gente também serve a Mamon. Né? A gente tem um celularzinho de um jeito e ele está funcionando, mas a gente quer trocar pelo novo modelo. Só para ter o novo modelo. Tudo bem, se essa peça está quebrada, eu preciso trocar por outra. Mas só para ter o novo modelo, isso é servir a Mamon. Né? Então, a gente precisa de uma mudança de mentalidade. Quem poderia fornecer as mudanças entorpecida para uma sociedade é a igreja. Mas a igreja está completamente entorpecida. Esse discurso que eu estou fazendo aqui, quase nenhum pastor consegue fazer, associando isso ao conceito bíblico de reino de Deus. Sem chance. Porque a teologia da gente bota reino de Deus para depois da morte. Por isso que tem um bocado de crente dizendo aí, pastor, mas isso tem que acontecer mesmo. Pastor, não se preocupe com isso, não. Não, nossa pátria não é aqui. Nossa pátria não é aqui. Sua pátria é aqui, meu amigo. Enquanto você estiver vivo, sua pátria é aqui. Me dá um ranço ouvir essas coisas. E você não sabe o dia que você vai morrer. E eu espero que Deus te dê vida longa e morte rápida. Vida longa, para você usufruir desta beleza que é viver
por muito tempo, e morte rápida para você não sofrer nos últimos dias da sua vida, que é o que eu desejo para mim. O que eu desejo para mim é vida longa e morte rápida. O que eu desejo para você é vida longa e morte rápida. Eu até substituiria a palavra longa por plena, tá bom? Vida plena, as duas estão bom, né? Vida plena, longa e morte rápida, tá melhor, né? Fica melhor. E é o que eu quero para todo mundo. Mas esse negocinho de minha pátria não é aqui, minha pátria não é aqui, minha pátria não é aqui, tá bom, então vai passar um fim de semana no céu e volte segunda para o seu trabalho. E atrase 10 minutos que você vai ver o que é que seu patrão vai dizer. Aí você diga a ele, não, eu fui arrebatado para o 7º céu e por isso que eu cheguei atrasado, porque lá não tem cronos, não tem tempo. Aí eu me perdi. Mas olha, deixa eu lhe contar a experiência. O céu é muito bonito. Ele vai dizer, senta aqui, assina essa advertência. Com mais 2 você está demitido. Exatamente. Vai nessa que sua pátria não é aqui. Sua pátria é no céu também. Mas até lá, meu amigo, sua pátria é aqui. Não é à toa que Paulo diz que somos embaixadores. Pois é, e pelo céu ou pelo inferno você não pode fazer nada para mudar a realidade. Você não pode se esforçar em nada para mudar a realidade de céu e de inferno. Mas mudar a realidade da terra você pode fazer tudo. É o que o salmista fala, né? Nada que você faça acrescenta um côvado à sua vida. É Salmo que fala isso? É Jesus diz, né? É Jesus, né? É. Tá bom, desculpa aí. Estou bem de geografia. Mateus 6. Mas não tem nada que a gente faça que a gente não acrescente um côvado à nossa vida, né? Quando Paulo fala que nós somos embaixadores, é porque nós somos representantes aqui. O modelo de reino de Deus que foi estabelecido por Cristo quando ele veio para cá é aqui e agora, não é ali e além. Né? Dedé tem uma música que fala sobre isso. Perfeito. Muito bem. Vamos. É impossível a gente não falar desse assunto essa semana, porque... Interessante como uma coisa vai entrando na outra, né? Este é o assunto que está moendo o meu coração. Sim. Né? O seu coração, os nossos corações. Eu não acredito que haja nenhum filho e filha de Deus que esteja dormindo em plena paz, sabendo que aquele povo está vivendo naquelas condições e que a previsão para hoje e amanhã é de muita chuva com muito frio. Sim. Olha, eu já vivi o frio daquele lugar. Eu peguei ali 3 graus abaixo de zero com sensação térmica de menos 17. Uma coisa é você ter isso dentro de casa. Outra coisa é 10 graus no abrigo. Pois é. Muda tudo. Pois é. 10 graus no abrigo é extremamente pior no abrigo e sem roupa. Sim. Porque eu sei que as doações estão chegando, mas eu sei também que elas não chegam, não caem do céu. Sim. Né? E as estradas lá foram danificadas, tem tido certa dificuldade de escoamento de doação para lá. Mas... A gente tem recebido também, tem visto na internet alguns vídeos que dizem que está havendo impedimento de passar. Mentira, é fake news. Isso daí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba replicando essa coisa e a gente acaba aumentando a dor daquele povo que já está sofrendo. Eu quero dar 2 conselhos, Detone. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não divulgue nenhuma notícia que desconsidere a dor daquele povo. Pois é. E nem faça nenhuma profecia que justifique que a dor daquele povo tem um efeito religioso. Por mais que ou seja um efeito de um desvio religioso. Por mais que você acredite nisso, mas não diga isso agora. Uhum. Porque você não pode chegar para uma pessoa que está com sua casa toda incendiada, porque ele estava fumando perto do fogão e de alguma forma vazou gás e causou um incêndio na casa dele e agora ele perdeu tudo e está ali chorando. Você não vai chegar perto dele e vai dizer, tá vendo? O que o cigarro fez? Olha o que o cigarro fez. Deixa o cigarro. Isso é culpa... Não, nessa hora você não diz isso. Nessa hora você pega a pessoa e diz, olha, calma, eu estou aqui, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Você acolhe, né? Vamos para minha casa e tal. Depois, quando essa pessoa tiver condição digna, aí você reflete, rapaz, se você não estivesse fumando naquele dia, hein? Uhum. Aliás, ele mesmo vai fazer isso. Pois é. Porque tem muitas profecias ruins. Quando eu digo ruins, eu não estou dizendo que necessariamente elas não sejam
certas. Não vou fazer julgamento de profecia de ninguém agora. Mas elas são más, elas são profecias más. Porque se esse povo está sofrendo, vamos acolher o sofrimento desse povo. Tem muita gente dizendo que isso é culpa de Madonna, que é o Brasil pagando o preço porque houve um show satânico no Rio de Janeiro. Olha, meu irmão e minha irmã, se o Deus que eu sirvo punir inocentes por causa do erro de pessoas ruins, eu preciso deixar de servir esse Deus porque esse Deus é mau. Uhum. A Bíblia diz, o pai chupa uvas azeitonas e a boca do filho se suja? Não. Se o pai está chupando uva verde, azeitona, a boca do pai se suja. Aí, o que é que isso significa? Aí o escritor diz depois. Então, a partir de agora, a alma que pecar, esta morrerá. Uhum. Joia? Eu sei que o efeito do pecado atinge a inocentes. Eu sei. Mas, por exemplo, essa cheia atingiu inocentes e ela é efeito de pecado. Essa inundação aí é efeito de pecado. Beleza, eu sei. Mas Deus não tem mão nisso. Deus não bota a mão nisso. Isso é produto do nosso livre-arbítrio. Deus não vai do seu trono. Aliás, o meu Deus nem trono tem. Eu não sei se o seu tem. O meu nem trono tem. Porque o meu Deus saiu do trono e encarnou e habitou entre nós e disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos céus. Então, o meu Deus não tem trono, não. Então, você pensar num Deus que do seu trono está maquinando um castigo porque um empresário de uma cantora fez um acordo com o governo estadual para fazer um show dessa cantora na praia de Copacabana. E essa cantora fez um monte de coisas nesse show que agridem a gente. É verdade, fez, mesmo me agride também. Mas você pensar que Deus está ali planejando e fazendo... por causa disso? Pois espere para ver, viu, Brasil? Quer dizer que vocês vão para o show de Madonna, né? Veja o que eu vou fazer no Rio Grande do Sul. Tome, pá! Gente... Em nome de Jesus. Eu não sei se eu diria que isso é infantilidade ou é maldade. Detone. Eu acho que é mais maldade do que infantilidade. Porque, rapaz... Eu acho que a pessoa que quer um Deus assim e que divulga coisas deste tipo de Deus, se ela fosse Deus, ela faria o mesmo. Então é maldade. Aconteceu isso ontem, se eu não me engano, na Câmara dos... Não sei, acho que não foi na Câmara, foi no Senado. O pastor Henrique Vieira estava falando sobre uma doação que o youtuber Felipe Neto tinha feito. Sim. Olha, Felipe Neto fez uma doação de 2 milhões de reais. E ele estava dizendo isso para dizer, eu não estou falando isso para dar palco ao Felipe Neto, pelo contrário, eu não vou exaltar quem faz a bondade. E aí, quando ele ia começar a fala dele, um colega da oposição disse, e Madonna? E o show da Madonna? Aí ele entrou rasgando. Olha, veja só o mau caratismo onde chega. Pois é. Eu estou falando disso e as pessoas estão usando isso para fazer palanque político. Então ele foi muito feliz na fala dele. Sim. Mas é impressionante como a maldade do povo impera sobre a dor alheia. Já Deus... não basta a desgraça, naquela história, né? Além da queda ao coice. Pelo amor de Deus. O Deus religioso, o Deus das religiões, que não é o Deus da Bíblia, tá bom? O Deus da Bíblia nem divindade é, para começo de conversa. As divindades, o Deus das religiões, eles são feitos à nossa imagem e semelhança. Então, os esquemas religiosos, eles são esquemas construídos ao longo do tempo em determinados povos e culturas para criar um Deus, uma divindade, à nossa imagem e semelhança. Então, quando a gente evangélica prega esse Deus que está castigando o Rio Grande do Sul por causa do show no Rio de Janeiro, é porque esta divindade, que aí não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que a Bíblia apresenta, esta divindade é a imagem e semelhança deste povo. Então, um povo mau, ele vai preferir um Deus general a um Deus Pai. Quando Jesus diz,
Quando vocês forem falar com Deus, digam pai. E a palavra no aramaico é tão bonita, né? É painho, papai, paizinho. É pai na forma carinhosa de um filho tratar um pai. Papai, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é aí no céu, para que as coisas se aperfeiçoem, tá? Então, se você prefere um Deus general a um Deus Pai, o Senhor dos Exércitos ao invés do Emanuel, o Deus no trono ao invés do Deus conosco, talvez é porque você seja uma pessoa ruim, talvez é porque você seja uma pessoa má, e aí você precisa se converter, porque esta divindade, ela na verdade é a sua imagem e semelhança, é você que está se projetando para criar esta divindade. O nosso Deus, ele é Pai. O nosso Deus, ele é Deus conosco, Emanuel. O nosso Deus, ele é Deus como nós, Jesus de Nazaré. O nosso Deus não é general dos generais, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Quando a palavra diz que todo joelho se dobrará, não é porque todo joelho vai ser obrigado a se dobrar. Vai se dobrar por submissão, por medo, pela tirania do Senhor que faz o joelho se dobrar, pelo poder do Senhor que faz os joelhos se dobrarem. Não. Todo joelho vai se dobrar por reconhecimento de que esse Deus de verdade nos ama tanto que eu não posso não me curvar. E não é literalmente o joelho se dobrar, é eu me prostrar, eu reconhecer a grandeza dele e a minha pequenez. Não é literalmente, eita, o Senhor chegou, vou dobrar o joelho. Não, é na perspectiva de reconhecimento. Vamos pausar aqui, meu amigo? Vamos pausar, senão não tem tempo não. Vamos falar do povo? Tem muitos comentários. Tem. Aqui, para quem está nos assistindo, tem na sua tela o Pix, que você faz doação, e esse dinheiro nós damos toda a garantia de que ele chegará integralmente nas pessoas que estão vitimadas no Rio Grande do Sul. Sim. Nós estamos em associação com a Aliança Evangélica Brasileira e todo o recurso arrecadado vai ser enviado, a gente talvez já envie o primeiro lote sexta-feira, vai ser enviado para a Aliança Evangélica Brasileira, que está com ação em 10 lugares lá no Rio Grande do Sul. Talvez aqui no programa mesmo a gente mostre um relatório da Aliança Evangélica Brasileira e esse dinheiro chega lá, tá bom? Algumas pessoas têm perguntado, e como é que eu faço para doar bens, roupas e comida e água principalmente? Você pode levar direto no aeroporto de Guararapes, aqui do Guararapes, Recife. aqui em Recife. Isso. Porque a Azul está fazendo esse transporte para lá, tá bom? Isso. Mas o dinheiro você pode enviar para o Pix que a gente, por este Pix. Quem está no rádio, eu vou dizer aqui o Pix. Então, se você está nos ouvindo pelo rádio e quer ajudar, você sabe que a Igreja Batista Coqueiral sabe lidar com isso. Infelizmente, a gente teve que aprender. O Pix, anote aí. Pix Coqueiral. Pix Coqueiral. @gmail.com. Gmail se escreve Gmail com L. Gmail. .com. COM de Maria. Então, pixcoqueiral@gmail.com. Acrescente 1 centavo. Pastor, por quê? Para a gente identificar, porque a igreja só tem uma conta. A igreja não tem mais de uma conta.